Atendido nos termos regimentais. Com a palavra o deputado Danilo Forte, pela comunicação de liderança pelo PMDB. Vossa Lei se expõe de até 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. O Brasil sediou na semana passada a primeira Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde. A iniciativa da Organização Mundial de Saúde reveste de grande importância, na medida em que é o primeiro evento desta natureza a tratar a saúde com ênfase na gestão pública e não apenas na ciência ou na medicina. Sua importância reside principalmente na possibilidade de nos dar de refletir sobre o que somos e em que estágio de desenvolvimento nos encontramos. Determinantes sociais da saúde, segundo a OMS, são as condições em que vivem as pessoas, nascem, trabalham e envelhecem. Causa das maiores cargas de doença e também as piores são aquelas que geram estratificação social, tais como a distribuição de renda ou o preconceito étnico ou de gênero. As condições sociais influenciam decisivamente a saúde e, portanto, é preciso implementar ações em todos os setores para a promoção do bem-estar da saúde. Esses determinantes estabelecem posições socioeconômicas que geram hierarquia de poder, prestígio e de acesso a recursos. Entre os mecanismos que produzem e mantêm essa estratificação estão a governança, os sistemas de educação, as estruturas do mercado de trabalho e a presença ou ausência de políticas de distribuição de renda. As desigualdades de saúde são, portanto, segundo a OMS, um claro indicador da coerência das políticas de uma sociedade. Podemos até dizer que o Brasil está aumentando seus serviços sociais, que a sua desigualdade social está diminuindo, mas é preciso reconhecer que ainda não nos voltamos para este desafio. A gestão pública que efetivamente previne doenças, que melhore a saúde de todos, principalmente da população menos favorecida. Estamos longe de discutir com seriedade políticas públicas como que é a OMS. Estamos ainda discutindo como financiaremos a saúde. Levamos 11 anos para votarmos a regulamentação da emenda 29. Vejo como é grave a resistência de determinados setores à solução que se apresenta como alternativa para as questões cruciais. Esta Casa aprovou, depois de exaustivas discussões que se iniciaram em fevereiro com a medida provisória 520 e, posteriormente, com o PLP 1749, a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Fui o relator das duas iniciativas do Executivo e, para afirmar meu posicionamento, participei de dezenas de debates e audiências públicas. A criação da EBSER vem sofrendo uma campanha sistemática que parte do corporativismo de setores atrasados, do sindicalismo e da desinformação sobre gestão pública em saúde. Fala-se que a EBSER vai privatizar os hospitais universitários. Em verdade que não se sustenta à luz da leitura do texto que foi aprovado. A EBSER é, sim, uma solução para a crise dos hospitais universitários que se arrasta há anos de subfinanciamento e de precarização das universidades e que pode ser uma alternativa para os gestores estaduais no presente momento. Eu cito aqui a dificuldade do meu estado, o Ceará, que para compor os quadros de pessoal dos hospitais regionais, estes hospitais, pela dificuldade de contratação de pessoal, estão trabalhando hoje com capacidade de atendimento ociosa, por falta de médico e outros profissionais de saúde. É alarmante a falência da saúde pública, notadamente em Fortaleza. Na quinta maior cidade do Brasil e uma das 110 maiores cidades do mundo, questões como a saúde e saneamento básico ganham uma conotação que desafia não apenas os setores públicos, mas toda a sua população. Há dificuldades para se efetivar as políticas mais básicas. São péssimas as condições das ruas. Em algumas faltam pavimentação, drenagem e saneamento. A organização e o financiamento da saúde pública, o saneamento e a gestão dos resíduos urbanos são áreas relevantes para o bem-estar da sociedade. Em Fortaleza, esses setores ainda não têm aporte necessário para o seu funcionamento. Apenas 54% dos bairros da capital cearense têm estrutura de saneamento básico. A questão de lixo produzido de Fortaleza
aumentam numa média de 50 mil toneladas por semana, sem destinação adequada. O aterro sanitário metropolitano, localizado no município de Caucaia, construído em 1989 para uma vida de 15 anos, está em via de saturação, operando no limite da segurança ambiental. Fortaleza, como uma das cidades sedes da Copa do Mundo, precisa encontrar uma solução para a disposição de seus resíduos sólidos. A falta de saneamento básico tem sido motivo para a volta de várias doenças que já deveriam estar definitivamente erradicadas em nossos dias. Em relação à incidência da dengue nos 184 municípios do Ceará, Fortaleza é a cidade com o maior número de casos confirmados. Somente nesse ano, a Secretaria de Saúde do Estado apontou 30.662 registros de dengue, o que representa mais de 60% dos casos em todo o estado do Ceará. Dos 51 casos de meningite registrados em 2011, no Ceará, 34 ocorreram em Fortaleza. O número que se refere ao período de janeiro a 2 de setembro de 2011. É mais do que o triplo registrado no ano passado, quando 4 pessoas morreram vítimas da doença. Esse ano já foram 12 óbitos em Fortaleza ocasionados pela meningite. É uma calamidade que só se encontra justificativa na falta de gestão. É inadmissível que uma cidade do porte de Fortaleza seja administrada sem planejamento. As últimas grandes obras em Fortaleza foram planejadas pelo Dr. Juracy Magalhães, fato reconhecido publicamente pelo governador do Ceará. Quero aqui reproduzir textualmente a fala do governador Cid Gomes, em recente inauguração de um conjunto habitacional que levava o nome do ex-prefeito. O Instituto Dr. José Frota foi feito pelo Dr. Juracy. Todos os viadutos que existem em Fortaleza hoje foram feitos pelo Juracy. A Via Expressa foi feita pelo Juracy. Enfim, todos sabemos a grande obra que fez o ex-prefeito Juracy Magalhães. É uma homenagem merecida, justa, lembrar e tornar eterna a memória colocando o seu nome neste conjunto habitacional, disse o governador. Eu me somo a essa homenagem ao meu companheiro de partido, ao médico Juracy Magalhães, que ao lado do senador Mauro Benevides, conduziu o PMDB no nosso estado. Gestor de Fortaleza em 2 administrações e até hoje reverenciado na cidade, principalmente pela população mais pobre dos bairros mais carentes. Infelizmente, não será este o legado da atual prefeita, o referido Instituto José Frota. O maior hospital de emergência do Ceará foi entregue à atual administração, reformado e classificado como hospital de referência do Nordeste na sua área. Hoje se encontra sucateado, sendo constante os princípios de incêndio na unidade. Faltam médicos nos hospitais públicos de Fortaleza para atender a população em todos os dias da semana. E são vergonhosas as imagens de pacientes atendidos em maca nos corredores do hospital. Na última quarta-feira, um esgoto estourado nas dependências do IJF determinou o fechamento da unidade de pós-operatório pelo risco de contaminação. É o atestado da falta de manutenção do nosso maior hospital. Um documento do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço de Saúde de Fortaleza aponta superlotação, vazamento, instalações precárias, mofo, banheiros sem as mínimas condições de uso, aparelhos comprados e não instalados, material sucateado e mal acondicionado, obras inacabadas e áreas cobertas por entulho que trazem risco à saúde dos trabalhadores e dos pacientes em todas as áreas da rede municipal de saúde. Assiste-se em Fortaleza um desgoverno. Na educação a situação é gravíssima, porque afeta o futuro da juventude. O ano letivo de 2010 terminou em maio de 2011. Antes de começar as aulas de 2011, uma nova greve que durou mais de 50 dias foi deflagrada. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Ceará afirma que Fortaleza é a única capital do Brasil em que os diretores das escolas são indicados pela prefeita. A falta de diálogo entre a gestora e as lideranças do magistério se transforma em uma queda de braço, com prejuízo para todos os alunos. Um levantamento do jornal O Povo apontou 270 dias sem aula na rede municipal de ensino nos últimos 6 anos, sem computar as greves de 2011. Fortaleza, que no passado não era tão insegura, está se transformando numa das capitais mais violentas do país.
A criminalidade aferida pelos números de homicídio tem crescido vertiginosamente, conforme o mapa da violência de 2010, realizado pelo Instituto Sangari. Em 1997, Fortaleza era a 17ª mais violenta entre as capitais, com taxa de homicídio de 27 por 100 mil habitantes. Em 2004, Fortaleza se transformou na 10ª capital brasileira com a maior taxa de assassinato, com índice de 40 homicídios por 100 mil habitantes. Essas questões, saúde, educação, saneamento básico e violência, por tudo aqui apresentado, são o diagnóstico da falta de gestão em Fortaleza. Hoje somos parte do seleto grupo das maiores cidades brasileiras, juntamente com Rio, São Paulo, Salvador e Brasília. Somos a única grande cidade em todo o Brasil, no presente, que não possui um contexto de planejamento e gestão, embora já tenhamos sido referência nacional quando há 30 anos fomos pioneiros na criação do Instituto do Planejamento Municipal e da instituição do Fórum Adolfo Everest, para debatermos os problemas urbanos extintos na atual gestão. Precisamos enfrentar esse debate, pensando no futuro da nossa cidade. A crise na saúde afeta a todos, não é um problema individual, é coletivo e precisa ser discutido por todos. A saúde tem remédio, sim. Um remédio que passa pelo financiamento e o debate da gestão. Um debate que precisa ser feito com a participação de todos os protagonistas, profissionais de saúde, pacientes, gestores e organizações da sociedade civil, gerando um modelo efetivo de promoção e bem-estar e produtividade social. Solicito, senhor presidente, a divulgação deste pronunciamento na Voz do Brasil e demais veículos de comunicação dessa casa. Meu muito obrigado. Excelência, será atendido nos termos regimentais. E agora, por concessão do deputado André Vargas, que vai ser o próximo orador no grande expediente, conceda a palavra por 3 minutos para o deputado Edson Silva. Edson Silva, PSB, do Ceará. PSB do Ceará. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, deputado Luiz Couto, eu estou apresentando um requerimento à Comissão de Constituição e Justiça